porque o assunto que a gente abre é um assunto que está dominando, é o assunto mais importante desde o resultado das eleições no domingo passado. Isso porque uma ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, pode mudar, pode resultar na anulação da eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa aqui de Mato Grosso. Eu vou acionar agora ao vivo a Marcela Vasconcelos, que tem o Faleiro já trazendo todas essas informações. Marcela, boa noite. Um assunto que está dominando aí as principais manchetes dos sites, todo mundo comentando, todo mundo com medo, gente querendo já perder posição. Conta pra gente aí esse pedido. Pode ter anulação, não pode? Conta pra gente. Boa noite e bem-vinda. Boa noite, Igor. Obrigada. Boa noite a quem nos acompanha. Com certeza o assunto mais comentado desta quinta-feira. E esse processo ele foi protocolado pelo procurador Paulo Branco. E olha só, se a liminar ela for aceita, pode sim levar à anulação da mesa diretora, que seria, ou será aí composta com Max Russi na presidência. E eu explico por quê. Acontece uma contestação com relação ao lapso temporal que aconteceu essa eleição da mesa diretora. E olha, esse mesmo pedido ele já foi acatado em 2 estados no Brasil, levando então à anulação, o que causa uma estranheza e uma preocupação. Não é a primeira vez que a gente vê uma polêmica em torno da mesa diretora, da composição, do tempo em que acontece a eleição. E isso também acontece muito por conta da Constituição Federal, Igor. Melhor dizendo, que não especifica um tempo certo para que ocorra essa eleição. E aí, como fica vaga essa informação, acaba acontecendo esse tipo de situação que preocupa muita gente. Tem parlamentar lá já preocupado, a gente destacou também a composição da chapa. Mas para a gente entender um pouco mais essa notícia que chega para abalar essa decisão já tomada da mesa diretora do próximo biênio, vamos começar ouvindo o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, que conversou com a imprensa explicando toda essa situação, ou tentando explicar. Vamos ouvir o Botelho. Assim que formos notificados, nós vamos colocar a nossa procuradoria, já estamos conversando com eles para defender a manutenção da eleição. Eu já visto que isso já existe, essa data ela já existe aqui há mais de 12 anos, então não teria sentido essa anulação agora. Nós vamos defender para a manutenção dela. Mas ela foi antecipada, a data que havia era outra, ela foi antecipada. Mas ela foi antecipada em algumas semanas. Não acredito que seja isso que vá mudar qualquer alteração. Deputado, continua a mesa ou o senhor vai entrar nessa disputa para a próxima? Não. Primeiro nós vamos esperar ser notificado. Nós estamos, a Procuradoria nossa tem convicção de que é possível manter sim a eleição, então nós vamos primeiro trabalhar em cima disso. Mas houve anulação em outros 2 estados, né? Mas os outros estados eles anteciparam mais, né? Eles fizeram, tem estado que fez eleição em janeiro, né? Mas não incorre na mesma falta, presidente? Oi? Não incorre na mesma falta? O Supremo, a gente lá cada decisão lá são diferentes. Vocês têm que entender isso. Por exemplo, para o presidente da Assembleia foi liberado que os presidentes valeriam as eleições só a partir daquela data e que poderia ter 2 eleições. Isso vai acontecer no Paraná, por exemplo. O candidato do Paraná, ele está no 6º mandato e vai ser candidato novamente, porque a decisão lá permitiu ele ser candidato. Aqui saiu uma decisão diferente, que não permitia eu ser candidato a presidente novamente. Então, cada hora as decisões são diferentes. Mas o senhor pode ser candidato à primeira secretaria? Não, a primeira secretaria posso, mas eu não sei se você. Primeiro vamos aguardar isso, depois vamos discutir com o pessoal aqui. Mas aí o senhor disse que vai defender que seja mantida o resultado da eleição, mas caso isso não ocorra, então o senhor vai ser candidato? Não sei. Presidente, primeiro não estou trabalhando com essa hipótese de anulação, nós estamos trabalhando com a não anulação. Já tem uma defesa sendo preparada pela Procuradoria da Casa? Sim, a Procuradoria vai defender a manutenção da eleição. E essa decisão pode ser tomada até quando, presidente? O senhor sabe? De que? Lá no STF? Lá eles não tem prazo, lá eles podem até nem decidir agora. Certo. Alguém provocou isso, presidente?
Não, foi até surpresa para nós, da Procuradoria-Geral da República, entrar contra isso. Né? Não sei se já houve isso em outros estados, se ele entrou em... A lei de Mato Grosso são outros 14, poder. A lei de Cabe Mato Grosso são provocação de outros 14. ofício, será? presidente? Eles Ou entraram alguém tem contra que provocar? todos? Entraram contra esses 14. Então. E qual foi o argumento para antecipar a eleição? Não, nós só antecipamos em semanas aqui, porque tinha eleição municipal, porque tinha 4 candidatos aqui queriam disputar eleições, então decidimos antecipar por conta disso. Foi só esse motivo, só o motivo de ter 4 deputados disputando a eleição. Só reforçando que essa ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República e o deputado, inclusive, cita a Procuradoria aqui do estado de Mato Grosso. E a gente também procurou ouvir o deputado Dr. João, que foi eleito primeiro secretário e também se pronunciou sobre essa conflituosa. Vamos ouvir o deputado Dr. João. A imagem da Assembleia, na minha opinião, ela vai ser muito arranhada, né? Porque foi feita uma coisa de consenso, com muitas reuniões, com muitas conversas, e chegou numa situação que foi eleita por unanimidade. Eu acho que em um mês vai mudar só porque houve uma eleição e alguns deputados perderam a eleição ou seus candidatos perderam. Eu acho que quando foi feito, nós pensamos numa eleição da mesa diretora da Assembleia para 2025, né? Então não foi pensado se ia ser eleito ou não. Naquela época, quando nós fizemos isso, ninguém questionou se o deputado A, ou B ou C ia ser vitorioso ou não na eleição. A preocupação, a votação ali foi para a eleição da mesa diretora da Assembleia. O senhor acredita que há clima, né, para votar essa mesma chapa hoje em dia? Eu acredito, todo o clima. Pelo seguinte, é uma chapa que foi criada, ela foi eleita por unanimidade. Eu tava conversando hoje com algumas pessoas, isso aconteceu, se não me engano, há 16 anos atrás, na eleição do Sérgio Ricardo. Quer dizer, é muito difícil, a gente sabe a guerra que foi. E essa aqui foi uma eleição tranquila e também por unanimidade. Então acho que não justifica a gente não tirar essa chapa ou ficar com medo de ter alguma mudança. Nós somos uma eleição livre, sem discussão, sem problema nenhuma, que não teve rejeição. Eu acho que não justifica. Deputado, voltando na questão do Ministério Público, da ação, o senhor entende que houve erro na antecipação? Bom, eu não sei a parte jurídica. Eu acredito que, como teve eleição, a assessoria jurídica da Assembleia, eu acho que saberia, porque inclusive já teve situações no passado que anteciparam a eleição e não aconteceu problema nenhum. Eu lembro da eleição, quando a Janaína estava grávida, nós antecipamos a eleição justamente para participar da mesa. E não houve nenhuma provocação do Ministério Público na época, como está acontecendo agora. O Ministério Público acusa a Assembleia de ter burlado o seu próprio regimento. Bom, eu não sei. Deputado, na eleição passada havia um consenso dos deputados até por causa do interesse político e houve esse acordo. Derrubando essa mesa, caso o fato aconteça, há outros interesses no momento agora, numa nova conjuntura dos deputados. Não pode mudar a chapa? Eu não acredito. Poder mudar, tudo pode. A gente não pode dar certeza na cabeça de alguns deputados. Agora, eu não vou mudar. Eu vou manter a minha posição. Eu sou candidato a primeiro secretário, independente de querer mudança ou não. Se tiver que perder a eleição por uma mudança, tudo bem. Mas é o que eu falei. Eu acho que se tiver alguma mudança aqui, vai ficar uma situação muito delicada. Vai ficar uma situação muito ruim, né, para o nome da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Igor, você que nos assiste, é bem verdade que existem brechas na legislação e há, por exemplo, em todo o país, esse adiantamento dessas mesas das mais variadas formas, além de muitos interesses políticos envolvidos. Então é um assunto bastante complexo. Hora de eu sentar por aqui também e acompanhar o seu comentário, que tenho certeza que vai contribuir muito para o nosso entendimento por aqui. Obrigado, Marcela. Você tem razão, é um assunto complexo, mas é importante a gente fazer uma retrospectiva e entender por que chegamos até aqui. Primeiro, né, vamos lembrar que a mesa diretora, ela tem vários cargos importantes. E por qual motivo ela foi antecipada a eleição para o mês de agosto? Por causa da eleição municipal.
Porque próprio Botelho disse aí que tinha muitos candidatos, deputados, né, deputados estaduais que eram candidatos na eleição e por isso foi antecipado. Mas também foi antecipado para evitar justamente isso que pode acontecer agora, que algum candidato que fosse derrotado na eleição municipal pudesse agora participar da mesa diretora. Aí vem uma semana, basicamente, pós a eleição do segundo turno, 3 semanas depois da eleição do primeiro turno, esse pedido do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, que, de maneira inédita, entendeu que a Assembleia burlou a lei e entrou no STF. Se o STF seguir o que está fazendo em outros estados, em pelo menos 2 ou 3 estados, deve cancelar a eleição que elegeu a mesa diretora, que tem o Max Suss como presidente e o Dr. João Eis, que apareceu aí como primeiro secretário. Na entrevista do Botelho, ele fala que não tem interesse na vaga e que vai defender a manutenção, primeiro, da eleição e, segundo, se não tiver como manter a eleição e for outra eleição, a manutenção da chapa. Agora vamos à real. Pensa comigo. Essa entrevista que o doutor João deu aí, fica claro que ele sabe que existe sim o risco da mudança da chapa. Porque o Botelho foi derrotado e a dobradinha anterior era Botelho, Max, Botelho. Essa primeira secretaria caiu do céu para o doutor João. Literalmente caiu no colo dele. Por quê? Porque era para ser a Janaína Riva, aí deu aquela confusão toda que nós mostramos aqui, aí não é Janaína, vai ser Beto 2-1, não é Beto, vai ser Dilmar, não vai ser Dilmar, vai ser Avalone, não vai ser Avalone. Ficou para o doutor João, que foi o nome de consenso, doutor João, e a votação foi unânime. Quando o doutor João fala em possível trairagem e que isso vai manchar a imagem da Assembleia, já é uma vacina, já é um recado para que, se o STF anular a eleição e os deputados tiverem que fazer outra eleição, o Botelho vai ficar de fora da mesa depois que ele perdeu a eleição para prefeito? Eu não acredito. Eu não acredito que o deputado Eduardo Botelho, depois de ter sido derrotado à Prefeitura de Cuiabá, e se tiver nova eleição, ele ficaria de fora da mesa diretora. Não vejo isso como viável, apesar do deputado Botelho negar, dizer que não. Então, o meu raciocínio é esse. Se o STF, que pode inclusive julgar isso depois, já aconteceu, do Max Suss já está no mandato e ter que fazer nova eleição, voltava o Botelho. Pode ser ano que vem essa decisão. Mesmo depois da mesa que foi eleita ter sido empossada. O STF pode julgar isso ano que vem, tomou posse a mesa diretora e vai ter que fazer uma nova eleição. Tudo isso pode acontecer. Agora, o posicionamento do doutor João, que falou agora há pouco, é um posicionamento de quem sabe que não tem a convicção, que não tem a garantia pela permanência da chapa que foi eleita. Pelo menos no nome dele, que é o segundo cargo mais importante da Assembleia Legislativa. O meu palpite é que, se tiver nova eleição, independente do momento que for, Max Suss não terá dificuldade nenhuma para ser eleito presidente. Ele será o próximo presidente, isso é inevitável, mas a primeira secretaria pode cair no colo do Botelho novamente. Por que digo isso? Porque, apesar da votação ter sido unânime, o nome do doutor João, ele não era a primeira opção. A primeira opção foi Janaína, depois discutiu o nome do Beto, depois discutiu o nome do Dilmar, depois discutiu o nome do Avalone. E aí, essa primeira secretaria pode estar escorrendo pelos dedos da mão aí do doutor João. Vamos aguardar. Agora é hora de aguardar, porque só o STF é quem vai decidir, e aí vai decidir assim,
monocraticamente, a gente não sabe quem é o relator ainda, qual vai ser o ministro que vai ser o relator, que vai dar a decisão. Já tem a ministra? Ainda não, né? Então nós não temos ainda o ministro, ou ministra que vai ser o relator. Pode ser julgado pela turma e pode ir a plenário ainda. Mas pelo que o STF está fazendo nacionalmente, é muito possível que tenhamos nova eleição na mesa diretora da Assembleia Legislativa.